Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Como vocês sabem, eu não vim de gravata, mas vocês já sabem que eu vim mais arrumadinho, então é claro que eu queria trazer a palavra, né? Estou muito feliz por essa oportunidade, estou muito alegre por estar aqui nessa noite, tendo agora a oportunidade de trazer a palavra. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em minha vida, quero agradecer a Deus pela misericórdia dEle que tem se renovado a cada manhã, e com isso, dando-nos a oportunidade de viver e poder acertar, em poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero agradecer a Deus pela graça que Ele me concedeu em poder fazer um curso de faculdade, em poder me graduar em um certo tipo de curso, e talvez você tenha sentido a minha falta nesses últimos sábados, é devido a esse curso. Estou encerrando, então, devido ao trabalho de TCC, você sabe como que é, né? Esse negócio é uma encrenca. Mas, graças a Deus, Deus tem dado graça. Estou terminando, encerrando. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder fazer, né, um curso. Louvado seja Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela vida do bispo, da pastora. Quero agradecer a Deus por temos esse ambiente, esse espaço onde nós podemos ministrar a palavra, onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Isso fatalmente é algo muito rico e nós temos que preservar isso com todo o nosso coração, com todo o nosso coração. Sem mais delongas, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês lá vamos ver, abra primeiramente em 1 João, em 1 João, no capítulo 1, e nós vamos observar nesse capítulo 2 versículos. Mas antes mesmo de nós lermos, vamos fazer uma oração. Meu Pai, eu quero, Senhor, te render graças, ó Deus, mais uma vez. Não nos cansamos de agradecer, Deus. Santo, santo, santo é teu nome. Eu, ó Deus, clamo a Ti para que nessa noite o Senhor possa ministrar, ó Deus, ao coração daqueles que estão me ouvindo. Te peço, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, possa ser lançada e, ó Deus, ela venha cumprir o propósito da qual o Senhor deseja. Suplica a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, para que o Senhor possa nos conceder o entendimento para entendermos, ó Deus, a Tua palavra. E é certo, Deus, que nós seremos libertos. É certo, Deus, que tudo nos irá bem. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti para que nessa noite o Senhor possa tocar os nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade de estar em nosso meio, tenha plena liberdade de ministrar e fazer conforme a Tua vontade. Eu me diminuo para que o Senhor possa crescer e aqui falar conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Antes mesmo de nós lermos esses versículos, eu queria fazer uma pequena introdução daquilo que nós iremos falar. E certamente a palavra dessa noite vai servir de certo apoio, vai servir como há um termo, eu tenho estudado acerca de outras coisas também, dentre elas, tenho estudado para ser um trader profissional, e lá há uma expressão que o Caio conhece muito bem, chama-se confluência. Então, deixa eu dizer assim, a palavra dessa noite vai servir como uma confluência. E o que isso quer dizer? Quando nós fazemos análise de um gráfico e nós então decidimos tomar alguma atitude, nós nunca nos baseamos apenas por um sinal ou apenas por uma análise. Nós sempre observamos outros tipos de análise que traz essa confluência, uma certeza maior de que o que nós vamos fazer vai dar certo. Então, a confluência em si, o significado é isso. E nessa noite, essa palavra vai trazer uma confluência sobre a nossa atitude, a nossa jornada de vencer o pecado, de lutar contra o pecado. Essa palavra nessa noite vai trazer um entendimento maior do que fazemos para conseguirmos vencer, para conseguirmos evitar esse erro que nos afasta, faz essa separação entre nós e Deus. Há uma atitude
que nós precisamos tomar, há uma atitude que nós precisamos desenvolver em nosso ser, e através desse comportamento, através dessa prática, nós vamos conseguir, quando acontecer um pecado, ou após um pecado, expressarmos em nós um sentimento genuíno de arrependimento, ou até mesmo de amor, caso nós cheguemos na porta do pecado e falemos, não vou fazer isso. Dessa forma você vai então estar expressando esse sentimento de amor. E caso você venha a errar, então você vai conseguir, através disso, expressar genuinamente esse sentimento de arrependimento, que é um dos pontos que Deus observa para então perdoar os pecados da minha e da sua vida. Muito bem, de antemão quero dizer que por mais que a gente lute e a gente busque por isso, em não pecarmos, isso daí é uma coisa que está sobre todos os homens. Não há uma pessoa que consiga e possa dizer, eu não tenho pecado. Essa pessoa, na verdade, existe, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas fora ele, não há nenhum outro que possa dizer, eu sou santo, eu não peco, eu não errei, eu não erro e não vou errar. Aquele que diz isso, peca, é mentiroso e logo não tem a comunhão com Deus. Vamos ver o que está escrito então em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e depois no versículo 10. Está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos, agora no versículo 10, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, no caso aqui Deus, e a sua palavra que está em nós. Então, o ato de nós falarmos eu não tenho pecado, torna Deus mentiroso, porque Deus diz, segundo a sua palavra, que nós somos pecadores. Então não tem como fugir, seja eu, seja você, seja aquele rico, pobre, todos, não há distinção. O homem é pecador, não existe um homem que seja santo a ponto de fazer tal declaração. Muito bem, em contrapartida a esse ponto, a essa observação, essa jornada, essa luta nossa contra o pecado também, para nós, é uma missão e algo a ser observado que torna na vida do crente um dos pontos mais importantes, e se não falar o mais importante. Lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 1 e 2, quem vai dizer isso, irmãos? Vai ser Deus. Veja bem o que Deus fala em Levítico, no capítulo 19, e no versículo 1 e 2, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, por mais que eu e você sejamos pecadores, por mais que tenhamos tais práticas e atitudes que não agradam a Deus, há em nosso ser, há uma missão em nossas vidas, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, que nós devemos observar sempre, tentando cumpri-la. Nós não devemos nos acomodar num ponto, nós não devemos nos acomodar em uma situação e viver daquela forma, acreditando, nos apoiando nesse versículo que diz que todos têm pecado, então logo se todos têm pecado, eu não preciso me importar tanto assim, querer acertar, porque Deus tem nos chamado, Deus nos tem separado para sermos assim como Ele é, santo. Então, por isso acredito que essa é uma das maiores missões do crente, se não for a principal missão, até porque, por mais que a gente ganhe almas,
por mais que a gente faça sinais, prodígios, por mais que você expulse demônios, por mais que você pregue o evangelho, por mais que você seja todas essas coisas, a palavra de Deus nos diz que se você não estiver em si a palavra de Deus, se você não estiver com as suas vestes limpas, quando você chegar diante dos céus, diante de Deus, às portas, Deus vai dizer para você: aparta-te de mim, pois eu nunca te conheci. Olha aí que encrenca. Então, por isso eu acredito que esse ponto, essa missão é a mais importante na vida do crente, em você viver de uma forma que as suas vestes permaneçam sempre limpas diante de Deus. Mas deixa eu aproveitar e esclarecer um ponto que muitas pessoas que eu tenho visto usa desse versículo. Muitas pessoas, por ler esse versículo que nós lemos lá em 1 João, acaba se apoiando nele para argumentar certos tipos de coisas. Deixa eu trazer um esclarecimento sobre esses versículos. Se você ler ali o primeiro capítulo de 1 João, o segundo e assim por diante, você vai ver que o contexto onde está inserido esse versículo diz que Deus é luz e nele não existe trevas. Logo, aquele que anda com Deus permanece na luz. Aquele que está com Deus não pode ter em si as trevas. E essa luz que é manifestada sobre a vida do crente, essa luz que é manifestada sobre a vida daquele que anda com Deus, serve senão para expor aquelas partes mais obscuras que existem em nossas vidas. Serve para nos mostrar aqueles pontos que estão nessas partes mais escuras, a fim de nós, ao identificarmos, a fim de nós, ao observarmos, retirar de nossas vidas. É nesse contexto que está escrito esse versículo. Logo, cai por terra aquele argumento que muitos usam para poder se desculpar e justificar o seu erro, a fim de manter aquele pecado de estimação. Não, eu não quero ouvir essa pregação aí não, até porque a Bíblia, esse versículo diz que todos pecaram, esse versículo diz que nós somos pecadores mesmo, e você também é pecador, então não vem para cima de mim com essa pregação. Então, aqueles que argumentam dessa forma, aqueles que têm esse ver a fim de manter esse pecado de estimação, irmão, isso daí cai por terra, porque esse versículo diz que se existe luz, logo as trevas é dissipada. E se Deus veio sobre a sua vida para trazer luz e te mostra um erro, como é que você vai perdurar um erro na sua vida? Como é que você vai perdurar algo em trevas em sua vida? Como que você vai permanecer em comunhão com Deus? Como você vai continuar andando com Deus com aquele erro que Ele te mostrou? Isso não é, como que se diz? Isso não é congruente. Esse seu argumento cai por terra devido a isso. Então é necessário, irmão, larga essa sua sem vergonhice, deixa para lá essa safadeza, se arrepende, confessa os seus pecados e deixa, porque é certo que Deus há de te perdoar. Então Deus vem com a sua luz, expõe o erro, expõe as trevas, expõe aquilo que estava de certa forma escondido em nossas vidas. Nós não tínhamos a ciência do que nós estávamos fazendo, mas Deus vem e esclarece, te mostrando. Logo, é necessário com que nós abandonemos isso. Muito bem, eu havia dito no começo que essa palavra, essa mensagem nessa noite nos serviria como mais um sinal, como algo a mais que nós conseguiremos observar e vencer o pecado. A base para isso está em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. E nós então vamos ler somente a parte C. Não tem ninguém mais bem preparado para nós tomarmos como exemplo, a não ser o próprio Deus, o símbolo do amor. Se nós vamos falar acerca
desse sentimento e é a base para nós conseguirmos renunciar a esses pecados, é a base para nós conseguirmos vencer o pecado. Não tem ninguém melhor do que o próprio Deus, onde João capítulo 3,16 vai nos dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mediante a isso, Deus e todos os outros pontos, todos os outros caráteres de Deus, nós conseguimos ver que Deus tem esse lado de amor, onde muitos gostam de dizer. Não tem ninguém melhor, e vai ser baseado então em Deus que nós tiraremos esse ensinamento, que nós observaremos essa perspectiva. E no versículo então 34, na parte C, está escrito assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E Miqueias, vamos ler também esse versículo, Miqueias capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui nós vemos que Deus toma uma atitude, Deus toma uma escolha através dessa condição e desse verbo. Qual? Esse onde nós vemos que Deus há de lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E naquele outro versículo, quando Deus diz: jamais me lembrarei dos seus pecados. Através desses dois versículos, desses dois pontos, nós conseguimos ver claramente a atitude e o amor expresso de Deus para comigo e para a sua vida. Deus toma essa escolha, Deus tem esse comportamento em prol de te agraciar, em prol de te conceder uma nova oportunidade, uma nova chance, e não fazer com que você então pereça. Deus, se nós observarmos, não está mostrando para nós essa atitude de amor dele, não está expressa através simplesmente de palavras. Não é uma declaração de amor que Deus faz, que vai nos mostrar esse amor de Deus, mas sim através de uma atitude, através de um comportamento de Deus, que nós conseguimos ver esse amor. E o que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente por aí dizendo: Deus, eu te amo. Tem muita gente por aí dizendo: Deus, tu és tudo para mim. Deus, o Senhor é tudo. Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porém, as atitudes não é congruente com isso. As atitudes não têm sido conforme essa declaração dos seus lábios. Os nossos comportamentos têm dito outras coisas para Deus. Deus tem lido outras coisas ao nos ver. Veja o que está escrito em João, capítulo 14. No versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E veja também o que está escrito em 1 João, no capítulo 2, desta vez. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então Deus vai nos falar que, por mais que você professe essas palavras de amor em direção a Deus, por mais que você cante essas canções, por mais que você ore, por mais que você lidere, por mais que você tenha ganhado almas, por mais que você faça o que você bem entender, você não consegue expressar o seu amor por Deus somente através dessas palavras. Deus vai nos mostrar que, para nós declararmos esse sentimento a Deus,
para nós expressarmos tal amor para com Deus, é necessário com que nós observemos os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e ele não está na verdade. Então não tem como a pessoa que não observa os mandamentos de Deus, a pessoa que não tem em seus comportamentos aquilo que Deus tem designado, dizer que anda com Deus, que tem uma comunhão com Deus. Isso não é verdade. A pessoa que anda dessa forma está enganada. Deus deixa muito claro, e até mesmo Ele vive isso, Ele mesmo pratica tal coisa do qual Ele tem nos deixado. E Deus não apenas nos diz, filho, eu te amo. Deus entrega o seu filho. Deus, por meio desse sentimento, por meio dessa atitude, dessa condição, escolhe nunca mais se lembrar do meu e dos seus pecados. Escolhe lançar todos esses no mar do esquecimento. E você vai me dizer, irmão, Deus é Deus. É claro que Ele tem poder para fazer todas essas coisas, mas a Bíblia não nos diz que Deus tem amnésia. A Bíblia não nos diz que Ele lança o poder dEle sobre Ele. A Bíblia não vai nos falar que Deus, esquecendo-se de todas as coisas, te concede o perdão e a graça para você então poder viver. Inspirado nesses acontecimentos, no acontecimento dessa última semana, eu queria falar especificamente de um pecado. É claro, trazendo, o objetivo não é falar do pecado em si, mas da forma como nós lidamos com o pecado, a fim de corrigir esse comportamento, a fim de corrigir esse erro. E inspirado então no acontecimento dessa semana, porque pecado é para nós condenarmos, pecado é para nós expormos, a fim de que aquele que o comete consiga ver o que antes não via, e logo passe a acertar e ter uma vida melhor como antes. Seguindo aquilo que a Bíblia nos diz, nós alertamos, nós denunciamos o pecado, a fim de que a pessoa reconheça os seus erros e se converta, para que esta possa habitar com Deus no céu, para que esta possa ser aceita por Deus, e não ir para o inferno, seguindo o versículo que diz que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e o salário do pecado é a morte. Então é por isso que nós denunciamos o pecado e não passamos a mão na cabeça do pecado, nós não apoiamos o pecado. Senhor Papa Francisco, não é dessa forma que nós vamos conseguir fazer com que essas pessoas consigam viver melhor. É muito bonito essa ação de inclusão social, mas não vai ser isso que vai levar essa pessoa para o céu. Não vai ser essa atitude que levará essas pessoas que praticam tais ações de estarem no reino dos céus. E para você que apoia, para você que apoiou a decisão que ele tomou, eu quero te dizer, deixa de ser hipócrita. Como é que você tem educado seus filhos? Como é que você educa aqueles que você ama? Como é que você corrige aqueles que erram e que você, por não querer que essa pessoa se lasque, você faz? Você não fala para o seu filho, filho, você roubou esse biscoito aqui, esse pacote de bolacha, eu vou separar um armário exclusivo para você guardar essas bolachas ali. É dessa forma que você corrige seu filho? Quando seu filho dá um tapa na cara de alguém, quando seu filho fala alguma coisa, ou seja, quem for, quando ele age de alguma forma, como é que você ensina ele a não cometer aqueles erros? É mostrando para ele, filho, isso daí está errado. E por mais que ele não entenda no momento, e por conta disso ele age daquela forma, a gente denuncia aquele erro. Filho, você bateu na cara daquela criança, não pode fazer isso. Filho, você roubou, filho, você falou mentira, filho, você fez isso, aquilo, outro. Nós denunciamos aquilo a fim de que ele torne-se consciente do ato que ele fez, que ele consiga então ver as atitudes que ele tem feito, que ele possa entender
as consequências que existem por trás daquela prática, daquela ação. Filho, se você continuar roubando, isso daí está errado. Você vai terminar atrás de uma grade. Você vai ser preso. Você quer fumar maconha? Você quer andar com essa turma? O seu fim vai ser a morte. Minha mãe falava muito isso para mim. Me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Eu não quero você andando com aquele povo, não quero você fazendo isso, porque isso é errado. Porque dessa forma você vai acabar se lascando. Então, como é que você vai me apoiar tal atitude, sendo que com o seu filho, com aquela pessoa que você ama todo, você age de outra forma? Como é que você vai apoiar essa atitude do Papa e até mesmo tomar essa atitude em dizer, não, eles têm sim que ter um lugar? Não, eu apoio isso daí sim. Sendo que com o seu filho você denuncia o pecado, você mostra o que está errado, você não patrocina aquilo a fim de que ele se arrependa e não faça mais aquilo. Então, não me venha com hipocrisia, me dizendo que isso é lindo, maravilhoso, se com aqueles que você ama, você não tem agido dessa forma. Essa sua atitude, tanto em promover tal ação, quanto em apoiar isso daí, não diz que você sente amor por essas pessoas, mas diz que você não os ama e não se importa com eles. E aqui tá quem pode falar, eu vivi de perto com pessoas, eu vivi de perto com uma pessoa específica e por conta dessa pessoa, outras pessoas que são homossexuais, que são lésbicas, e eu sempre os amei, eu sempre estive ao lado deles, porém mostrando e sempre deixando claro que aquilo que eles faziam era errado. Até hoje tenho colegas que são lésbicas, tenho colegas que são homossexuais, até hoje os respeito, os amo e tenho o maior carinho, até acho que muitas das vezes eles acabam sendo melhores que os outros, porque eles têm uma alegria, irmão, os caras são autênticos, eu acho legal isso daí, entendeu? Então eu respeito, eu gosto muito deles, da forma como eles agem, da forma como eles expressam o sentimento deles, porém, eu nunca os apoiei, eu sempre deixei muito claro que tal atitude é errado, eu sempre deixei muito claro que tal pecado é pecado e isso não deve ser levado adiante. Para além disso, e um detalhe, que a pessoa promove tal atitude, tal ação, a pessoa apoia essa escolha, apoia esse comportamento, no caso, o senhor Papa, mas como é que você, comedor de angu, comedor de pé de galinha, vai ser mais misericordioso com Deus? Porque não se engane, você tomando essa atitude, você apoiando tamanha atitude, você está dizendo, Deus, calma aí, o senhor não sabe mexer com isso não. Deus, calma aí que eu vou te mostrar como é que tem que cuidar dessa pessoa. Eu vou te mostrar como é que faz com esse tipo de pecado. Deus, calma aí, o senhor está sendo muito arrogante. O senhor está sendo muito insensível com essa causa. Deixa que eu vou te mostrar. Não se engane, você apoiando dessa forma, você está querendo ser melhor do que Deus. E por que eu digo isso? Porque Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, nos diz que o reino dos céus não são para os homossexuais. Então, como é que você vai me dizer que você apoia esse tipo de coisa? Para mim, que conheço da palavra, para Deus, que é a quem nós temos que reportar e nos preocuparmos como temos andado, você tem simplesmente dito que você não ama essas pessoas e que você é melhor do que Deus. Deixa de hipocrisia, rapaz. E o pior disso tudo, para além disso tudo, há aquelas igrejas que põem em sua placa que é evangélico, que é contemporâneo,
Você que é gay, você que é lésbica e que diz andar com Deus, diz ter comunhão com Deus, me desculpa, mas deixa eu ser franco com você, deixa eu ser sincero com você. Vê se não existe sinceridade na minha palavra e o maior amor do mundo. Não vamos nos esquecer, eu vivi de perto, e essa pessoa que vivi de perto hoje é casada e tem filhos. Compreendeu que o que fazia era de fato errado e feria a santidade de Deus. Entendeu que para agradar a Deus e para dizer, Deus, eu te amo, essa pessoa precisaria se enquadrar dentro daquilo que Deus pedia, dentro do seu caráter. E você que é gay, você que é lésbica e diz ter uma comunhão com Deus, eu não sei que Deus é esse. Eu respeito a sua escolha, eu respeito a sua adoração, eu respeito tudo isso que você tem feito, mas eu quero te deixar claro que essa adoração não tem sido para o Criador dos céus e da terra. Essa adoração que você tem dado não tem sido para Deus, não tem sido para Jesus Cristo. Infelizmente, a Bíblia nos diz que aqueles que andam com Deus, onde existe essa luz, e ao ser revelado então as trevas, nós precisamos deixar essas trevas, nós precisamos abrir mão disso, até porque nós tornamos-nos conscientes. E o que nós vamos fazer com esse versículo que diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, que os homossexuais não vão herdar o reino dos céus? O que você faz com esse versículo? Como é que você vive com isso? Sabendo disso e de outros versículos que nos mostra a abominação, a condenação de Deus, a repreensão por tamanha atitude. Deus está mostrando que essa prática não vai levar ninguém para os céus. E se você acredita mesmo que você dizendo, Deus, eu te amo, Jesus, eu te louvo, cantando louvores, ajoelhando, se prostrando, você está dizendo para Deus que você o ama, você está muito enganado. A Bíblia nos mostra aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então como é que você diz que você o ama? Como é que você diz que você o serve se você não tem observado os mandamentos? Como é que ele vai vir com Deus para fazer morada em ti se você não tem observado tais pontos? Como é que isso pode acontecer? Como é que essa adoração, essa comunhão possa existir? Não se engane, você tem adorado outros deuses, você tem servido a outros deuses. Eu até concordo que você pode ter se simpatizado com Jesus, você gosta de Jesus, mas para aí ter se tornado servo de Jesus, aí não, você ainda não conseguiu alcançar isso. Se você diz que você é um adorador de Jesus Cristo, que você vai para o céu, eu quero te dizer que você não vai para o céu. Eu quero te dizer que o que você tem feito é pecado, é errado, mas eu também tenho uma boa notícia para você. Eu tenho que te falar que Deus está sempre de braços abertos, e é dessa forma como Ele tem nos ensinado. Filho, vocês condenam o pecado, mas vocês sempre hão de amar os pecadores. Jesus Cristo andava com os pecadores, Jesus Cristo se assentou na mesa para comer com os pecadores, mas não que eles tinham comunhão com eles, é totalmente diferente. Os discípulos de Jesus eram outros, aqueles que passaram a levar o evangelho eram outros, não eram os pecadores. Jesus Cristo de fato se assentou ali, mas isso não significa ter comunhão, tê-lo como o Deus, e dessa forma é o que está escrito. Mas eu quero te dizer que Deus está de braços abertos para você. Deus quer receber a sua adoração, Deus quer te ter por filho, Deus quer com que você adentre o reino dos céus, mas é necessário com que você se enquadre dentro do caráter de Deus. É necessário com que você entre nos parâmetros daquilo que direciona a sua adoração para Deus. E para você fazer isso, é necessário com que você observe tais mandamentos e se arrependa de tais pecados. Deus sempre vai estar de braços abertos e quer te receber.
Tão somente se arrependa, tão somente confesse e deixe esse pecado, e você vai ver que Deus há de te receber, como todos nós. Nós olhamos através desses versículos, principalmente do de Jeremias e também o de Miqueias, que Deus não usou de amnésia, Deus não usou de algo que o fizesse simplesmente esquecer tudo aquilo que os seus filhos estavam fazendo. Deus sente, Deus se entristece, Deus se alegra, Deus fala, Deus é uma pessoa. Logo, as nossas atitudes têm um grande peso para Ele, e é passando por cima dos sentimentos dEle, é passando por cima daquilo que Ele viveu, experienciou com você, é passando por cima de tudo isso que Ele escolheu dizer: filho, eu te recebo de braços abertos, filho, eu recebo sim o seu perdão, eu aceito o seu perdão, eu te perdoo. Mas não vamos esquecer que Deus vivenciou a tristeza em te ver fazendo algo que não o agradava. Não vamos nos esquecer que Deus tem sentimentos, tem coração, e foi através disso, passando por cima de si, abrindo mão de si, tirando Ele do centro e colocando você no centro, que Ele demonstrou amor por você. E como é que eu e você vamos demonstrar amor por Deus? Como é que eu e você vamos conseguir vencer o pecado? Tendo essa perspectiva de que nós precisamos entrar para dentro dos nossos quartos, nós precisamos expor diante de Deus os nossos erros, nós precisamos falar: a Deus, por mais que eu tenha cometido esse pecado, por mais que eu tenha errado isso, meu Pai, eu sei que isso é errado, eu sei que isso não te agrada, mas me ajuda, eu quero acertar, me ajuda, eu quero me arrepender profundamente, eu quero deixar essas práticas, que nós possamos sair do centro disso tudo, que nós possamos colocar Deus no centro, e que não venha a ser somente os nossos lábios a declarar: Senhor Jesus, eu te amo, que as nossas atitudes possam também dizer, que Deus possa ler em nós que nós o amamos. E como é que nós fazemos isso? Tirando nós do centro de tudo, é passando por cima de nossas vontades, é nós passando por cima dos nossos desejos carnais, da nossa obstinação em pecar, é nós deixando todas essas coisas e dizendo: Deus, não é dessa forma que o Senhor se agrada, o Senhor se agrada é desse comportamento, o Senhor se agrada é eu fazendo isso, é eu fazendo aquilo, então eu vou fazer, e Deus me perdoa. Se nós tivermos em nós esse entendimento de que Deus não tem amnésia, de que Deus nos amou, e essa atitude dele de amor é por ele lançar nas profundezas do mar, é por ele jamais se lembrar, isso sim é uma declaração, isso sim é o amor. Se nós conseguirmos observar isso, entender isso, nós então não vamos cometer aquele erro de sempre cair uma vez, outra vez e outra vez naquele mesmo erro. É claro, como eu disse no começo, que o fato de nós andarmos com Deus e termos a luz, esse processo de nos revelar trevas em nossas vidas é um processo, e ao longo da vida nós vamos viver isso, de maneira que Deus sempre vai nos mostrar, e nós então, ao vermos, vamos retirar de nossas vidas. E como é que eu retiro esse pecado da minha vida? Como é que eu não deixo com que ele esteja ali sempre diante de mim? Pois isso vai me levar para longe de Deus. Como é que eu faço isso? Vai ser eu passando por cima, entendendo que Deus passou por cima das suas próprias emoções, para então me perdoar,
e tal atitude me declara amor. Se nós conseguimos observar isso, nós vamos conseguir então viver dessa forma, e todas as vezes que nós enfrentarmos, todas as vezes que nós nos depararmos com algum tipo de situação que nos leve para longe de Deus, nós vamos conseguir dizer: não, eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus. Eu não vou fazer isso porque isso vai contra aquilo que Deus diz, e eu não quero somente adorá-lo com os meus lábios. Eu não quero somente dizer: Deus, eu te amo, com os meus lábios, e correr o risco dessa minha adoração, dessa minha declaração cair na mão de outros deuses. Não, eu quero com que os meus lábios declarem essas palavras de adoração, e que essa palavra, essa adoração seja destinada para o Deus certo, porque isso, juntamente com as minhas condutas, juntamente com a minha observação na palavra de Deus, vai me dar a garantia de que Deus está recebendo tudo isso. Se você tem esperado pela amnésia, se você tem esperado por algo desse tipo, a fim de não cometer mais os pecados, eu quero te dizer que você está enganado, e é por conta disso que nós continuamos errando, errando e errando. Nós precisamos de uma vez por todas tomar uma atitude. Eu quero nessa noite trazer esse conhecimento sobre minha vida, sobre sua vida. Se você tem pedido para Deus: Deus, tira de mim esse pecado, sem se esforçar para isso. Se você tem clamado a Deus: Deus, tira de mim esse pecado, sem se dar ao luxo, ou melhor, se dar ao trabalho de lutar contra isso, você vai continuar errando, você vai continuar pecando, você vai continuar andando por esses caminhos tortuosos. E a palavra nos diz, lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse sentimento, essa escolha, quem é que faz? É eu e você. Até porque se fosse para Deus retirar de nossas vidas esses desejos, se fosse para Deus retirar de nossas vidas essas atitudes, Deus não seria Deus. Deus, ao invés de ter criado pessoas com livre-arbítrio, teria feito robôs, onde ele configura: você vai fazer somente isso, e isso não dá a escolha para a pessoa fazer aquilo que ela quer. E não tem nada mais gostoso do que você receber uma adoração, você receber uma declaração, você receber algo que seja autêntico, espontâneo. É isso que Deus espera de mim, de você. Se você tem pedido a Deus constantemente para Deus tirar o pecado de ti, sem dominar esse desejo que existe dentro de você, sem fechar a porta para aquele que tem batido a sua porta, em Gênesis 4 vai dizer: compete a mim e a ti dominá-lo. Se nós conseguimos observar isso e pedir para Deus então retirar de nosso sentimento, aí é válido, aí vai dar certo, aí as coisas vão acontecer. Mas se eu e você estamos esperando pela amnésia para não cometermos mais aquele pecado, nós vamos continuar cometendo esses erros, e não é o que Deus quer. Que nós possamos nessa noite olhar para Deus, e mais do que simplesmente proferir palavras de amor, declarações, que nós possamos viver dessa forma, adorando a Deus em espírito e em verdade, desejando com que Deus se agrade de nós, e que por fim tais atitudes dia após dia nos leve para morar junto com Deus nos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Pai, a Tua palavra, Senhor, foi pregada. Deus, é o Senhor, ó Deus, quem tem nos ensinado e tem, ó Deus, nos mostrado. Altíssimo, eu te peço para que o Senhor, no nome de Jesus, possa falar com cada um, para que o Senhor, ó Deus, possa nos quebrantar, o Senhor, ó Deus, possa tocar em nossos corações, de maneira que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Que nós venhamos, ó Deus, de fato e genuinamente, ó Deus, nos arrepender.
que não possa ser um pedido de perdão se baseando em versículos para continuarmos cometendo eles. Que nós possamos, ó Deus, de fato, nos arrepender pelos pecados que temos cometido. Que nós, ó Deus, possamos entender esse amor no qual o Senhor expressou por cada um de nós, e que nós possamos também agora, Deus, começar a expressá-lo para contigo. Deus, que a nossa atitude, nosso comportamento, ó Deus, seja, ó Pai, de adoração a Ti, seja, ó Deus, de amor a Ti. Que o Senhor, ó Deus, ao olhar essa nossa luta, o Senhor, ó Deus, ao ver que nós temos, ó Deus, buscado por isso, em resistir o mal, o Senhor possa fazer, ó Deus, o mal sair para longe de nós, fugir de nós. Deus, eu suplico a Ti em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa nos tocar, para que, ó Deus, essa palavra possa dar frutos, possa crescer em nossos corações. Eu clamo a Ti, Senhor, assim, no nome de Jesus de Nazaré. Amém